Fala, fio, tá bom? Então, eu gostaria de saber a opinião, tanto teórica como prática, do senhor Ian sobre liberdade de expressão. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais amo na vida é a comédia. Principalmente pela sensação de, tipo, liberdade, de enxergar a vida de outra maneira e ver temas mais pesados de uma maneira mais leve, tá ligado? Eu gosto disso. Mas, partindo do princípio que na grandíssima maioria das vezes as pessoas que ficam mais engatilhadas ou praticamente lutam contra a liberdade de expressão, tanto na comédia como na vida, são as pessoas mais acanhotas das coisas, tá entendendo? Então, o que me deixa muito distante da opinião dessas pessoas. Salvo, claro, o PCO, que é o única galera mais acanhota assim que eu vejo defendendo liberdade de expressão quando o negócio aperta, né? Mas, isso posto, gostaria de propor um exercício mental para o Ian. Porque assim, vamos imaginar uma situação hipotética em que, digamos que tivesse um comediante num território comunista, aí tem um comediante lá, aí ele quer fazer um show de comédia. Aí ele quer fazer uma piada em que a premissa da piada dele é defender a liberdade de expressão a todo custo, irrestrita. Aí ele diz, hipoteticamente, que ele é mais louco que todos nós e que ele acha que todo mundo devia ter um partido. Inclusive os alemães mais extremistas, se é que você me entende. Aí eu te pergunto, o que aconteceria nesse território comunista se um comediante fizesse uma piada dessas? Porque assim, eu pergunto tanto teoricamente como na prática, porque na teoria você até poderia dizer que no comunismo não ia ter Estado, ninguém ia mandar em ninguém, mas na prática, o que a gente observa é que todas as vezes que tentaram chegar ao mais perto do comunismo, todos os dissidentes, as pessoas que pensavam diferente, ou eles eram ou excluídos da sociedade ou assassinados. Mentira. Sumariamente. Mentira. Então, minha pergunta é o seguinte, qual é o limite do humor no comunismo, entendeu? Obrigado. Caralho, que fanfic louca, né, velho? A respeito de liberdade de expressão. Primeiro, o PCO é a esquerda que a direita gosta, então eu não falo por eles, né? Eles falam por eles mesmos. Nós não defendemos liberdade de maneira abstrata e absoluta, tá? Liberdade de expressão é sempre relativa à nossa realidade material. Então, por exemplo, nós sim somos contra qualquer tipo de comédia que faça pouco caso com o oprimido. Isso sim. A gente combate. Mas é contra ou esse cara vai ser preso, vai ser multado? Você contra, tudo bem. Mas aí a questão é... Envolver o Estado, que é outra coisa. A gente pode falar de como eu quero que seja, a gente pode falar de como foi, né? Como foi, não sei dizer. A respeito de comediantes, não tenho muitos dados pra trazer, porque, assim, comédia no socialismo não é uma coisa que eu procurei pesquisar. A questão é, liberdade de expressão é uma coisa que não pode ser tratada em termos absolutos, etéreos, descolados da realidade. Então, de uma certa forma, por exemplo, se a gente for observar, aqui no Brasil a gente também tem uma limitação de liberdade de expressão. Eu dou um exemplo. No debate presidenciável, dos presidenciáveis, nenhum comunista foi chamado, apesar de terem mais intenções de voto do que os outros candidatos. Isso é, de uma certa forma, não existe um espaço na mídia burguesa pro pensamento abertamente comunista. Isso é um espaço muito restrito. Sim, mas aí não é que não existe uma norma estatal sobre essa liberdade. Exato, mas não é uma norma estatal. É uma decisão de uma empresa privada de não querer fazer isso. Mas a possibilidade de se comunicar, de numa praça falar, de vir aqui falar, tá aberta. Tu não vai ser preso por ter falado sobre o comunismo aqui. Ninguém é preso por fazer isso também. E eu falei pra você, tanto essa coisa de que toda e qualquer pessoa que se opunha ao Estado, toda e qualquer pessoa que se opunha ao partido era presa na União Soviética. Tanto isso é mentira, que quando Stalin morreu, a oposição ganhou. O Stalin morreu, a oposição ganhou e começou a restaurar o capitalismo dentro da União Soviética. Isso não é verdade, gente. Essa coisa de que se você chegar numa praça pública e falar eu acho o Stalin broxa, você não vai preso, tá? Não vai, de verdade. Isso é um tremendo do espantalho que não tem respaldo na realidade. Foi o que eu falei, nos gulags, no sistema Gulag, a maior parte das pessoas era preso comum. Presos políticos eram presos que ameaçaram a segurança nacional. E até aí a gente tem prisão por ameaça à segurança nacional aqui também, sabe? Todo o Estado tem isso. Não é uma exclusividade das experiências socialistas. Aí a respeito de liberdade, novamente, não existe uma norma estatal para isso. Mas existe uma norma por parte dos próprios burgueses. Quem paga a banda escolhe a música. Então, por exemplo,
Se quem paga a banda não quer escolher a música comunista, não vai escolher. Porque os meios de comunicação, na maior parte, são dominados por empresas privadas. Em um Estado revolucionário, um Estado proletário, essa classe trabalhadora, essas pessoas que controlam esse Estado proletário, financiam os meios de comunicação e não vão permitir ideologia burguesa. São duas faces da mesma moeda. Porque sempre esse tipo de propulsão de comunicação precisa de um mecenas. Precisa de alguém que financie. E a regra de quem paga a banda e escolhe a música vale para os dois lados, sabe? A ideia de liberdade de expressão irrestrita gera excrescências como pessoas defendendo o nazismo, defendendo o fascismo, defendendo extermínios de etnias inteiras. Não é o que nós defendemos, tá? A gente não defende liberdade de expressão de maneira irrestrita e absoluta. Nenhum marxista-leninista faz isso. A gente não defende o direito do opressor oprimir o oprimido, sabe? A gente não defende esse direito, por mais que isso tenha uma roupagem de liberdade de expressão. Mas isso não pode se voltar contra o próprio comunismo, porque eu vi um documentário uma vez sobre liberdade de expressão, eles davam vários exemplos sobre como isso funcionava e quem já foi perseguido por causa disso. E tem na HBO, se eu não me engano. Um dos exemplos que eles davam era de um comunista nos Estados Unidos, durante a Primeira Guerra Mundial, que ele ficava numa praça lá falando sobre o comunismo e panfletando, falando as ideias. E o governo começou a perseguir o cara. E começou a falar, essas ideias aí não pode defender porque vai dar merda. E perseguiram os comunistas, baseando nessa que não pode ter tanta liberdade de expressão, porque se esse cara falar isso vai dar uma merda. Essa ideia não se volta contra o próprio comunismo? Pois é, isso aí a gente pode colocar dentro do balaio de uma falácia, que é a falácia da bola de neve. Existe uma falácia retórica por trás desse tipo de argumento que é inclusive o raciocínio do PCO, que é, se vão censurar tal pessoa da direita, uma hora essa censura vai chegar na gente. Essa falácia, ela é uma falácia, justamente. Por que é uma falácia? Então, porque não existe uma conexão direta entre se censuraram essa pessoa, uma hora vai chegar em você, sabe? Isso é uma projeção. Mas se eu tenho um revólver e eu mato ele, tu calcula e pensa, pô, esse revólver pode me matar também. Isso é uma analogia, né? Porque o revólver tá com um cara que tu não sabe quem é que tem esse poder. Mas quem tem o revólver escolhe quem matar, né? Exato. E foi o caso... Então, mas esse foi o caso da censura do macartismo, que você mencionou na década de 50. Que foi quando a censura sobre o discurso comunista não só ficou muito pesada, como passou de todos os limites, sabe? As pessoas que minimamente nutriam alguma simpatia pela esquerda perderam seus empregos, entraram em listas negras e tal, foi terrível. Só que a questão quem paga a banda escolhe a música. Isso foi um recrudescimento do Estado estadunidense em cercear esse tipo de pensamento por conta da Guerra Fria. Novamente, eles nunca iam fazer isso à direita, porque o pensamento liberal é o que eles estavam tentando proteger. Claro, então não existe um salto, é um salto lógico falar, uma hora, se censurarem os comunistas, uma hora vão censurar os liberais e vice-versa. Porque geralmente quem paga a banda escolhe a música. E esse tipo de censura tem caráter, sabe? Mas por mais que tu não concorde com o PCO, isso aconteceu, porque eles perderam os canais. Então Sim, porque eles defenderam que a direita defendia ipsis literis. Se você cobrir assim, o logo do PCO, o texto é igual. Mas não tem que censurar, tem que deixar o cara falar, pô. Eu quero ouvir o que ele tá falando. Eu não acho que tem nada. Eu só acho que no caso de... Isso é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que no caso de você falar impeachment do Alexandre de Moraes em público, é você meio que dar um tiro no seu próprio pé, sabe? Mas ele não pode perder os canais porque ele falou isso. Pô, deixa o cara falar. Eu quero ouvir porque que ele acha isso. Eu tô curioso. Não tô defendendo que eles deviam perder. Então... Sabe? A questão não é essa. A questão nós não... usamos a mesma retórica da direita. E o pessoal, por alguma razão, usa a mesma retórica, sabe? Mas tudo bem, esse não é o caso. Mas eu tô dizendo assim, se tu defende que a liberdade de expressão não pode ser total, isso vai acabar caindo em ti em algum momento. Não é, isso é uma falácia. Porque uma hora tu vai falar algo que o cara que tem o martelinho vai dizer, isso aí não pode. E aí é tu que vai cair nessa. Isso é um salto lógico. De verdade é um salto lógico. Porque... não existe nenhuma conexão entre se a gente não permitir que a pessoa defenda partido nazista, uma hora a gente vai ser censurado também. Não existe respaldo material para esse salto lógico, sabe? Eu acho que existe porque vai existir um dispositivo que vai falar falas perigosas devem ser censuradas. Vai ficar aberto, porque não vai estar escrito assim. Se tiver escrito assim, é proibido defender o nazismo. Tá, tudo bem. Dá para entender essa lógica. Mas se tiver falas perigosas não podem ser ditas na nossa sociedade. O que é uma fala perigosa? O cara pode falar que o teu boné é uma fala perigosa. Mas aí esse dispositivo é controlado por alguém. Exato, e esse é o problema, porque quem é esse alguém? Então, quem é esse alguém é quem decide o que vai ser controlado.
Por isso que é um problema, por isso que tem que deixar livre, pra ninguém ter esse controle. Assim, porque isso pinta novamente um quadro no qual vale tudo, sabe? E, novamente, defender em termos abstratos não é uma coisa positiva. Porque, novamente, a gente viu o respaldo disso no fim da União Soviética também, por volta da década de 80 e 90. A partir do momento que houve a permissividade de uma defesa aberta do capitalismo mais predatório possível nas revistas e jornais soviéticos, isso penetrou com toda a força na classe trabalhadora. E na nossa perspectiva, isso é muito perverso. Porque isso vai contra os interesses da própria classe. Mas é foda porque tu vai decidir pela classe o que ela tem que gostar. Porque se ela leu essa mensagem e gostou... Isso é questão de quando a gente não tem uma classe suficientemente formada politicamente, né? Porque a ideia, inclusive, isso é importante. A ideia é que a circulação de ideias seja livre. Só que existem etapas do desenvolvimento social no qual certas circulações de certas ideias são muito perigosas. E aí a questão por isso que as experiências socialistas sempre investiram muito e pesadamente em educação de altíssima qualidade. Porque se essa pessoa tem acesso à educação de qualidade e tem uma formação competente, aí esse tipo de circulação de informação não é tão perigosa. Porque não pode, por um acaso, colocar ela contra ela própria, de maneira acidental. E aí, por que esse tipo de informação voltou a circular? Porque existia uma classe dominante que estava tentando cooptar a classe trabalhadora para agir em prol dos seus interesses, de quem estava em cima. E aí a questão eu não quero... eu entendo o raciocínio e, assim, todo mundo aqui é absolutamente livre para discordar de mim. Uhum. É só a questão de que a gente não pode... Duas coisas, na minha leitura. Defender liberdade de maneira abstrata e absoluta. Eu acho que absolutismo de liberdade de expressão é um equívoco. E a gente não pode fazer um salto lógico dessa falácia, que na minha leitura é uma falácia de se censuraram X, vão censurar você também uma hora. Porque, novamente, isso tira o protagonismo de quem está censurando e o porquê. Como se isso criasse um mecanismo de censura arbitrária pela censura arbitrária. Como se isso não tivesse caráter. E eu acho que a gente sempre tem que analisar qual foi o caráter dessa censura. Qual foi o caráter, quem estava por trás e por quais razões. Porque se a gente for debater em termos abstratos, atemporais e ahistóricos, aí a gente entra num embate retórico só. Entende? De uma lógica descolada da realidade. Mas enfim, é só a minha leitura da questão, sabe?